Minha avó costumava me contar histórias assustadoras quando eu era pequeno. Há uma que eu nunca vou esquecer. Eu tinha 10 anos quando ela veio morar conosco. Isso foi cerca de 6 meses depois da morte do meu avô, e olhando para trás, imagino que ela devia estar muito sozinha naquela casa grande, vagando por ali apenas com o luto e as lembranças como companhia. Então, apesar de alguns protestos da minha mãe, meus pais decidiram acolhê-la. Da minha parte, não houve protesto algum, nenhum mesmo. Minha avó era barulhenta, divertida e eu a amava. Ela tinha um estoque quase infinito de balas duras e sempre me dava algumas escondido quando me via. Também era sempre a primeira a me defender quando eu me metia em encrenca. Mas o que eu mais gostava eram as histórias. Minha avó tinha todo tipo de histórias. Histórias sobre crescer durante a Segunda Guerra Mundial, histórias sobre as coisas que aprontava com as amigas na Costa Sul depois que sua família foi evacuada, histórias tristes, engraçadas, histórias de aventura. Mas as minhas favoritas eram as histórias assustadoras. Minha avó tinha muitas histórias de terror. Ela me contou que, quando adolescente, mexeu com o ocultismo, brincou com tabuleiros de Ouija com as amigas, cartas de tarô, leitura de sorte, esse tipo de coisa. A maioria das histórias eu levava na brincadeira, ou esquecia pouco tempo depois que ela terminava de contar. Mas houve algumas que realmente me assustaram. Eu tinha apenas 10 anos, você precisa entender, e minha avó sabia muito bem como dar vida às histórias. Ela apagava a luz do meu quarto, deixando apenas o brilho do céu noturno atravessar as cortinas, e se aproximava devagar, tão perto que eu conseguia ver as rugas do rosto dela e sentir o cheiro das balas na respiração. Tão perto que aqueles olhos azuis profundos ficavam presos nos meus. Ela provavelmente me deu pesadelos com algumas dessas histórias, mas agora, tantos anos depois, só uma ainda permanece viva na minha memória. Apenas uma ficou comigo. A história do chuveiro e do Senhor Dedos Longos. Minha avó me contou sobre o Senhor Dedos Longos numa noite depois que eu perguntei sobre os banhos dela. Minha avó adorava tomar banho de banheira. Ela passava horas ali, acendia velas, queimava incenso e ficava deitada na água, cantarolando baixinho até ela esfriar. Isso deixava minha mãe louca, mas quando perguntei por que ela gostava tanto, ela disse que era o único lugar onde conseguia relaxar, o único lugar onde era seguro relaxar. Pessoas como eu, ela me disse séria certa noite, se aproximando da cama, mais sensíveis a certas coisas, precisam tomar banho de banheira. Eu jamais conseguiria passar tanto tempo no chuveiro. Seria arriscado demais. Minha avó me olhou com aqueles olhos azuis, sem sorrir, e eu soube que era hora de uma das histórias assustadoras. Arrepiei-me de excitação e puxei o cobertor até o queixo. Por que é arriscado, vovó? Ela virou parcialmente o rosto em direção à janela, me observando pelo canto do olho, fazendo uma pausa calculada. Eu esperei, sentindo meu coração bater um pouco mais rápido no peito. Bem, só é arriscado se você fechar os olhos. Se fechar por mais de 10 segundos. Você quer dizer, por quê? Você já brincou daquele jogo no parquinho em que alguém vira de costas e os outros se aproximam sem que ela veja? Eu assenti com a cabeça e minha avó assentiu de volta. Exatamente. É assim no chuveiro quando você fecha os olhos. É assim com o Senhor Dedos Longos. Um arrepio gelado percorreu minhas costas. Quem é o Senhor Dedos Longos, vovó? Ela soltou um suspiro profundo, como se tivesse se arrependido de dizer qualquer coisa, e virou a cabeça novamente para me encarar. Quando voltou a falar, sua voz estava mais baixa. Ninguém sabe ao certo, ela sussurrou. Alguns acham que é uma criatura, atraída pelo calor e pelo cheiro que liberamos ali. Outros acreditam que seja um demônio que encontra uma passagem para o nosso mundo através das densas nuvens de vapor. Ninguém pode afirmar com certeza,
porque os únicos que realmente viram o Senhor Dedos Longos nunca poderão contar. Puxei o ar. Por quê? Minha avó se aproximou mais na cama, inclinando-se em minha direção, deixando a pergunta no ar. Não se preocupe com isso, meu bem. Não esquenta essa cabecinha bonita. Desde que você se lembre das regras, ficará tudo bem. Que regras? Quando estiver no chuveiro, tente não fechar os olhos por muito tempo. 5 segundos está bem, 10 ainda passa, mas mais do que isso... E se passar? Se passar, você pode começar a sentir algo ali com você, algo observando. E se ficar mais de 15 segundos, você pode começar a ouvir um barulho também. Ouvir o quê? O som suave de dedos batendo no vidro. Tap, tap, tap. Dedos tamborilando na porta de vidro do chuveiro. Se um dia você ouvir esse som, Deus me livre, vai me prometer uma coisa. O que, vovó? Promete que nunca vai abrir os olhos. Naquela noite eu quase não dormi. Mal preguei os olhos. Sempre que tentava relaxar e fechava os olhos, imaginava um rosto pressionado contra a janela do meu quarto me observando. Quando finalmente consegui dormir, tive pesadelos horríveis. Sonhos de olhos sem corpo me observando no escuro e dedos longos tentando tocar minha pele exposta. Quando estava acordado, não era muito melhor. O chuveiro era o pior. Foi ali que a história da minha avó realmente me afetou. Eu nunca tinha pensado nisso antes, mas de repente passei a ter dificuldade de fechar os olhos enquanto tomava banho. Ficava debaixo da água forte, com shampoo escorrendo pelo rosto, e assim que fechava os olhos, as palavras da minha avó ecoavam na minha mente. 5 segundos está bem, 10 ainda passa, mas mais do que isso... Eu esfregava o cabelo rápido e assim que passava dos 5 segundos, sentia algo, uma espécie de pressão. Não exatamente a sensação de estar sendo observado, mas algo muito próximo disso. Eu passava os dedos cada vez mais rápido pelo cabelo, tentando tirar a espuma, e a escuridão vermelha por trás dos olhos fechados, junto com o som da água nos ouvidos, parecia uma respiração presa, como o silêncio antes de um grito. Às vezes eu ficava tão desesperado para abrir os olhos que fazia isso antes mesmo de enxaguar o cabelo direito, e meus olhos ardiam com o shampoo. Mas antes de fechá-los novamente, eu sempre me certificava de olhar através do vidro embaçado do box, só para ter certeza de que eu ainda estava sozinho. Não demorou muito para minha mãe perceber que algo estava errado. Ela me ouviu gritar dormindo certa noite e entrou no quarto para me consolar. Perguntou o que estava acontecendo e eu contei tudo. Falei das histórias da minha avó e do Senhor Dedos Longos. A cara da minha mãe assumiu aquela expressão de raiva de olhos arregalados que ela costumava ter quando eu deixava ela muito brava. Mas dessa vez, ela não estava brava comigo, estava brava com a minha avó. O quarto dos meus pais ficava ao lado do meu, e às vezes, se eu encostasse o ouvido na parede, conseguia ouvi-los conversando em sussurros. Naquela noite, porém, depois que minha mãe teve certeza de que eu não estava mais assustado e voltou para o quarto, os sussurros não eram nada suaves. Eu ouvi minha mãe sibilando para meu pai sobre a minha avó, sobre a história que ela tinha me contado. A voz dela atravessava a parede, afiada e clara. Você sabe o que a sua maldita mãe disse para ele agora, né, Simão? A resposta do meu pai foi um murmúrio incompreensível. Ela disse que existe um monstro que vai pegar ele se ele fechar os olhos no chuveiro. Um monstro! O pobre menino está tendo pesadelos a semana inteira. Sério, Simão, é melhor você falar com ela amanhã cedo, ou eu vou. Na outra noite, minha avó veio me visitar no quarto. Dessa vez não houve histórias. Ela só se sentou na ponta da cama e ficou olhando para mim, com os olhos azuis abertos e tristes. A luz da lua iluminava seu rosto enrugado. Você sabe que eu nunca deixaria nada de mal acontecer com você, não sabe? Eu assenti. Você sabe que eu não deixaria você se machucar? Eu assenti novamente. Ótimo, isso é bom.
Ela desviou o olhar para a janela, me observando pelo canto do olho, deixando uma pausa calculada. Eu esperei, sentindo meu coração bater um pouco mais rápido no peito. Vou te dizer uma coisa. Aquilo que eu te contei sobre o Senhor Dedos Longos e o chuveiro, eu vou garantir que você fique seguro. Eu vou espantar aquele desgraçado. Ele não vai voltar tão cedo se tiver que me enfrentar. Eu fiquei olhando para minha avó, vendo seu rosto brilhar sob a luz da lua. Assenti com a cabeça uma única vez. Fui eu que a encontrei. Não sei exatamente quando aconteceu, mas acredito que foi cerca de uma semana depois daquela conversa. Uma semana depois dela me dizer que não deixaria nada de mal acontecer comigo. Acordei cedo naquela manhã, vindo de um pesadelo com um som pesado de pancadas. Sentei na cama